Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através de palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Mateus, capítulo 5, do versículo 8, Jesus, 55, né? Muito bem, lá Jesus nos diz assim: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Em cima dessas palavras de Jesus Cristo, vem o autor do livro, que é o José Carlos de Luca, e nos diz o seguinte. Ele fala assim: Jesus afirma que para sermos felizes é preciso ter um coração puro. Ou seja, a mesma pureza de coração que uma criança tem. Criança não tem maldade, não tem malícia, não fala palavrão. Criança não tem ódio, não tem rancor, não tem ressentimento. Enquanto a gente não adquirir a pureza de uma criança, aí a gente vai ficar impossibilitado, não é, de ver o nosso próprio Pai, o nosso próprio Deus. Por isso que ele fala. Jesus afirma que para sermos felizes é preciso ter um coração puro. Trata-se de uma das leis espirituais, não é, da felicidade que Jesus anunciou no Sermão da Montanha. Quando o mestre fala da pureza de coração, certamente ele está se referindo à pureza de sentimentos. Olha bem, quando Jesus falou de pureza de coração, ele estava se referindo à pureza de sentimentos. Por quê? Porque os nossos sentimentos, de todos nós aqui na Terra, ainda são animalizados. Ainda temos ódio, ainda temos inveja, o homem ainda está guerreando com o outro. Não é? O homem que se diz civilizado, intelectual, não é? Com grandes conhecimentos de instrução, com grande cultura, ainda, não é, anexa países, ainda mata mulheres e crianças para anexar países, como é o que está acontecendo agora. E são em vários países que está havendo guerra, não é só na Rússia e o outro país lá não. Aí ele fala, quando o mestre fala da pureza de coração, certamente ele está se referindo à pureza de sentimento. Ter um coração limpo é ter um coração isento de ódio, isento de mágoa, de inveja, isento de maldade e de orgulho. Quem não é orgulhoso? Quem nessa terra ainda não está com essa impureza? Aí ele fala, o coração impuro é um obstáculo para a felicidade em nossa vida. O coração impuro, ele atrai doença. Tá vendo? Aonde está a imunidade da pessoa? Está na pureza de sentimento. Está na sublimação de sentimento. Essa é a imunidade. Né? A imunidade, ela não está no corpo físico, no conhecimento. Está no sentimento. E o sentimento, por sua vez, ele só será sublimado, não é? Só será iluminado quando estivermos em ação, praticando o bem para nós outros. É assim que funciona. O coração impuro atrai doença, miséria, violência e tristeza. Olha o que um coração impuro traz para nós. Isso quer dizer o quê? Como nós ainda estamos, não é, nessa situação, isso significa que nós ainda não nos amamos. Se nós não nos amamos, nós temos condição de amar o próximo? E essa é certeza, nós não nos amamos. Porque se nós nos amássemos, nós não nos permitiríamos ter preocupação, ter ressentimento, intransigência, inveja, maledicência, não é? Egoísmo, ciúme, orgulho. Se eu for relatar aqui todas essas impurezas que estão incrustadas, não é? Inseridas na nossa alma, em nossas atitudes, ação e pensamento, eu vou precisar de um caderno, vai encher dessas impurezas dos quais nós estamos impregnados. Isso significa o quê? Que se nós estamos, não é, com essas impurezas, não é, inseridas na nossa alma, isso significa que nós ainda não aprendemos a nos amar. Porque todas essas impurezas conspiram contra a nossa saúde física, saúde espiritual, evolução espiritual e felicidade. Tudo conspira para isso. Aí ele continua, coração impuro
traz doença, miséria, violência e tristeza. Por isso, o melhor trabalho espiritual que podemos realizar em nosso benefício é limpar o nosso coração de todo sentimento negativo que possa nos afastar das bênçãos divinas. Então, por exemplo, se alguém nos prejudica, seja financeiramente, moralmente, sentimentalmente, profissionalmente, enfim, se alguém nos prejudica, e vamos entregar a situação na mão de Deus, com muita fé, orar, e ao orar, para que Deus nos ajude a nos desvencilharmos do problema, simultaneamente esse trabalho, ainda temos que orar para a pessoa que nos prejudicou, desejando a felicidade dela. Paulo de Tarso, isso aí é bíblico, Paulo de Tarso fala assim, fique no prejuízo, mas quem é que vai querer ficar no prejuízo? Ninguém. A pessoa tem que correr atrás dos seus direitos. E muitas vezes, para se fazer valer os nossos direitos, o outro vai ter que sair prejudicado. Mas se o outro que vai sair prejudicado, não é que nos prejudicou, se ele sair prejudicado, tiver que nos ressarcir de alguma coisa, ele vai ficar transmitindo pensamentos de ódio para nós. E isso não é bom. Isto não é bom. Por isso que Paulo Tarso falou, fique no prejuízo. Que a gente fica com prejuízo financeiro, não é? Mas, por outro lado, nós estamos com a consciência tranquila no dever cumprido, que foi o de perdoar, de ser complacente, transigente, deixar para lá. Eis aí o segredo. E, em outras palavras, significa dar a outra face. Nós fazemos isso? Não. Então, significa que nós estamos impuros. Ainda temos impureza, ainda não adquirimos a pureza de uma criança. E dessa forma, o coração impuro atrai doença. Por isso que a gente fica doente. Atrai miséria, por isso que existe a miséria. Atrai violência, por isso que... E também tristeza. Tudo isso é em decorrência, não é, das patologias que temos em nossas atitudes, ação e pensamento. É que tá. Todas as nossas atitudes, ação e pensamento, quando elas não são direcionadas para a complacência, a transigência e o perdão, elas se transformarão, não é, em doenças e misérias, porque é uma impureza do sentimento. Aí ele fala, lembremos que Jesus afirmou que somente os puros de coração verão a Deus, isto é, somente aqueles que estiverem de coração limpo estarão sintonizados na frequência divina, onde Deus se mostra a cada um dos seus filhos, concedendo-lhes as dádivas do seu amor. É dessa forma, quando ele falou verão a Deus, é assim. Nós estamos na mesma frequência. Porque quando Deus, ele é amor, ele é a personificação do amor. Então, quando a gente pratica o amor, então, a partir daí, nós entramos em comunhão de pensamento, de sentimento, de vibração com Deus e nos tornamos um só. Por isso que Jesus falou, eu e Deus e meu Pai somos um só, por causa disso. Né? Aí ele fala, antes de reclamarmos de que Deus não nos enxerga, precisamos verificar se não estamos de coração fechado, impedindo a bênção divina entre em nossa vida. Tá vendo? Impedindo que a bênção divina entre em nossa vida. Chico Xavier costumava dizer que a felicidade não entra em portas trancadas. E agora eu me recordei, Chico Xavier, certa ocasião, ele falou que a nossa felicidade é medida pela felicidade que fizemos ao outro. E aí? Nós estamos fazendo felicidade ao outro? Ou seja, nós temos atividade no bem? Porque Jesus falou, reconhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Cadê a obra? Nós temos obra? Né? Jesus falou, a cada um segundo sua obra. Então não adianta. Para a gente adquirir as coisas nessa terra, obrigatoriamente tem que ter crédito. Nós temos crédito? Como é que se consegue crédito? Através de obra. Nós temos obra? Quem vai responder isso é a nossa própria consciência. Estejamos em paz com ela. Outra coisa, a nossa doutrina nos esclarece, de forma explícita mesmo, que a nossa felicidade, né, como o Chico falou, é medida pela felicidade que fizemos ao outro. E que o caminho mais rápido para se chegar a atingir a felicidade é a consciência tranquila no dever cumprido. O que é a consciência tranquila no dever cumprido?
é cumprirmos com nossos deveres e obrigações, só isso. Não é? Adquirimos crédito através do perdão, da renúncia e de atividade no bem. O crédito surge daí. Aí ele fala, a solução para limpar e destrancar nosso coração vem de duas atitudes fundamentais, humildade e simplicidade. Tá vendo? Os adultos, via de regra, estão se esquecendo dessas virtudes tão nobres, mas as crianças lidam muito bem com elas. Crianças têm o coração puro, por isso Jesus afirmou que somente aquele que se assemelhasse a uma criança entraria no reino dos céus. Estou certo de que a pureza da criança está na sua incapacidade de julgar. O Dr. Wayne Dyer, doutor em psicologia, afirma que a criança nada sabe sobre julgamento, nada sabe sobre ódio, porque ela não vê aparências, só sabe olhar tudo e todos com amor. Por essa razão, Jesus tanto enfatizou para não julgarmos nossa semelhança, pois a partir de cada julgamento estaremos perdendo a humildade e a simplicidade. Quem julga adota uma postura orgulhosa, porque se acredita superior a quem foi julgado. E vale aqui lembrar a incômoda pergunta do Cristo, como é que se pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Quando passamos a viver querendo tirar o cisco nos olhos alheios, entrando no jogo da maldade, nosso coração fica pesado pelo orgulho. Perdemos a simplicidade e a consequência disso tudo é que nossa vida entra numa faixa de energia tão negativa que tudo se vira contra nós. Por isso, Jesus afirmou que os humildes serão exaltados e os orgulhosos serão humilhados. Monja Coen, líder do budismo do Brasil, afirma, sabe por que Siddhartha Gautama, não é? Siddhartha Gautama se torna o Buda? Porque ele não briga mais. Não tem necessidade de provar que está com razão. E quando não brigamos mais, quando abrimos mão de julgar e condenar, paramos de ter ódio, paramos de ter raiva e vingança. Assim, nosso coração fica leve, como o coração de uma criança, e a felicidade invade nossa vida. Ficou aí, portanto, esse ensinamento de Jesus, felizes o puro de coração. Vamos pensar sobre isso. Vamos lutar enquanto estamos aqui na Terra, enquanto estamos passando por breves momentos aqui na Terra em relação à eternidade, para trabalhar cada segundo de nossa existência, para adquirirmos crédito, porque a nossa felicidade vai depender de crédito. Nós temos crédito, temos obra. Cadê a nossa obra? Que ocorre através de renúncia, de resignação, de complacência, de transigência, de dar a outra face, de deixar para lá, de perdoar, de amar. Fica aí para a nossa reflexão, que Jesus nos abençoe a todos.